Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Estamos sentindo aqui uma atmosfera bem espiritual. É a presença do Espírito Santo que faz isso na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é muito bom estarmos na casa do Senhor. E nesta manhã nós vamos dar sequência ao estudo do primeiro e segundo livros de Samuel. E eu convido os irmãos para nós lermos o capítulo 3 do primeiro livro de Samuel. Capítulo 3. Hoje nós estaremos falando sobre o chamado de Samuel. O chamado de Samuel. Eu vou ler o primeiro verso do capítulo 3 e os irmãos vão ler o 2 e assim nós vamos fazendo aquela leitura já tradicional do nosso culto da família com a escola dominical, aquela leitura alternada. Diz o verso 1 do capítulo 3: E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias, não havia nenhuma visão aberta. E antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir. O Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. E ele correu até Eli e disse: Aqui estou eu, pois me chamaste. E ele disse: Não chamei, deita-te novamente. E ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, que se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu torno de tarde. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem ainda a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. Por isso disse Eli a Samuel: Vai, deita-te, e sucederá que, se ele te chamar, tu dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Assim Samuel foi e se deitou em seu lugar. E o Senhor disse a Samuel: Eis que uma coisa farei em Israel, diante da qual zumbirão ambos os ouvidos de cada um que a ouvir. Pois eu lhe disse que julgarei sua casa para sempre pela iniquidade que ele conhece, porque os seus filhos fizeram-se vis, e ele não os refreou. E Samuel permaneceu deitado até a manhã, e abriu as portas da casa do Senhor. E Samuel temeu apresentar a visão a Eli. E ele disse: Que coisa é que o Senhor te disse? Rogo-te que não a ocultes de mim, que Deus assim te faça, e ainda mais, se ocultares de mim qualquer coisa de todas as coisas que ele te disse. E Samuel cresceu e o Senhor estava com ele,
e não permitiu que nenhuma das suas palavras caísse por terra. E o Senhor apareceu novamente em Siló, pois o Senhor revelou-se a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Podem sentar, que bênção. Meus irmãos, eu confesso para vocês que eu não conheço outra igreja onde você, todos os domingos, sistematicamente, abre a Bíblia de forma coletiva para ler a palavra do Senhor. Isso aqui, meus irmãos, é uma construção espiritual, é um edifício espiritual que está sendo construído em bases sólidas, e nós temos que louvar a Deus por esse privilégio que Ele tem nos dado de fazermos parte dessa história, desse momento tão importante. Mas, meus irmãos, para nós compreendermos um pouco melhor os 2 livros de Samuel, eu acho interessante fazermos aqui um breve resgate da história de Israel. Todos sabem que lá no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor, Ele chamou Abraão, lhe fez promessas e, sem dúvida, a promessa mais importante era que de Abraão nasceria uma grande nação. Abraão, ele creu na promessa, saiu de Ur dos Caldeus, foi para a terra de Canaã. Lá em Canaã ele se estabeleceu, e a promessa foi transferida, repassada, continuou com a descendência de Abraão, passou para Isaac, passou para Jacó. De Jacó nasceram as 12 tribos de Israel, e Jacó e seus filhos migraram para o Egito, onde José já estava como governador do Egito, e ali Jacó e sua descendência permaneceram, mas com o passar do tempo, a descendência de Israel se tornou escrava no Egito. Ali, os descendentes de Israel ficaram escravizados por cerca de 400 anos. O Senhor levanta Moisés. Moisés é usado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Acontece a peregrinação no deserto, 40 anos. Moisés, ele não conquista a terra prometida. O Senhor levanta Josué. Josué introduz o povo usado por Deus, sempre usado por Deus, na terra prometida. E após a morte de Josué, Israel vai viver um dos momentos mais tenebrosos de sua história, a chamada Era dos Juízes, um pouco mais de 300 anos, já, inclusive, alguns meses atrás, nós estudamos bastante aqui sobre o livro de Juízes. E o que marcou o período dos Juízes, e aí nós vamos entender a importância do chamado de Samuel, foi a profunda decadência espiritual do povo de Israel e de seus líderes naquela época, naqueles mais de 300 anos. E é interessante que desde o primeiro juiz, Otiniel, até Sansão, que não foi o último juiz, os últimos foram Eli e Samuel, mas desde Otiniel, o primeiro, até Sansão, os juízes de Israel tinham um perfil, uma característica. Eles eram comandantes militares, eram levantados por Deus para comandarem o povo de Israel para guerras, para batalhas, para a libertação da terra. Mas depois de Sansão, os 2 últimos juízes de Israel tiveram um perfil diferente. Não era um perfil militar, porque o Senhor observou que realmente o povo estava precisando de juízes, de líderes que tivessem um perfil essencialmente espiritual. E aí, Eli
sacerdote, se torna juiz em Israel. E no domingo passado, o pastor Felipe ministrou aqui sobre exatamente o ministério de Eli. Não vamos mais entrar em detalhes, mas os irmãos sabem perfeitamente o que aconteceu. Ali ele teve os 2 filhos, Ofni e Finéias, profanadores da casa do Senhor, do templo, morreram numa guerra contra os filisteus. A arca da aliança foi levada pelos filisteus e Eli teve um fim trágico. Um fim trágico. E aí chegou o momento do Senhor estabelecer a ordem em Israel, porque o tempo de Deus ele é perfeito, ele chega na hora certa, e foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor então levanta Samuel para ser o juiz da transição entre o governo dos juízes e a monarquia hebraica. Samuel, ele ungiu 2 reis de Israel, Saul e Davi. Os 2 foram ungidos por Samuel. Então ele foi o juiz da transição. E aí o que é que me chama a atenção no chamado de Samuel? Meus irmãos, se vocês de repente chegarem em casa, apesar de que está sendo transmitido pela televisão, pelas mídias sociais, mas se você chegar na sua casa e o seu filho que não veio para a IBD por algum motivo perguntar: papai, mamãe, o que foi que você aprendeu lá na IBD? Aí você pode resumir essa lição dizendo o seguinte: olha, eu aprendi que o chamado de Samuel pode ser sintetizado em 3 palavras. Milagre, repita comigo: milagre, propósito e obediência. Se você falar isso, seu filho vai entender. Quer dizer que o chamado de Samuel, ele esteve fundamentado exatamente no milagre, no propósito e na obediência. Sim, nós vamos entender isso melhor agora, meus irmãos, tá? A vida de Samuel, ela foi pautada nesses 3 fundamentos. Foi uma vida de milagre, foi uma vida de propósito e foi uma vida de obediência. E, meus irmãos, a semelhança de Samuel, nós fomos chamados como fruto de um milagre. Nós estamos aqui por um milagre, os irmãos creem nisso? Nós somos um milagre de Deus, porque nós poderíamos estar agora em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas nós estamos na casa do Senhor, servindo a Deus. Isso é milagre. Nós fomos chamados para cumprir uma missão, nós temos propósitos na nossa vida, e para vivermos em obediência. Samuel, ele nasceu como fruto de um milagre. Os irmãos conhecem bem a história de Samuel. A mãe de Samuel era estéril, Ana. E nas suas orações, Ana, ela fez um voto. Ela disse: se Deus lhe concedesse um menino. Interessante que ela não pediu somente um filho. Senhor, pode ser homem, pode ser mulher, mas ela fez questão, deu o pedido certo, é dizer para Deus exatamente o que ela queria. Ela disse: se Deus lhe concedesse um menino, ele seria consagrado ao Senhor. Então, Samuel, ele não nasceu por um acaso, ele nasceu fruto de um milagre, ele nasceu por uma intervenção divina. O Senhor fez com que Ana, que era estéril, tivesse um filho, e esse filho foi exatamente Samuel. Meus irmãos, a nossa vida é um milagre. É um milagre, sabe por quê? Para resumir, porque nós temos na face da terra mais de 8 bilhões de pessoas. Nós não somos melhores
do que nenhuma outra pessoa. Não somos melhores não, meus irmãos. Mas também não tente buscar explicação, porque são os olhos do Senhor. O Senhor, Ele nos alcançou no meio de mais de 8 bilhões de pessoas. Outras pessoas poderiam estar aqui, mas aprove a Deus que Ele olhasse para mim e para você, e o milagre chegasse na nossa vida e nós estivéssemos aqui. Então nós não podemos banalizar estarmos na casa do Senhor. Nós estamos aqui por causa do milagre de Deus na nossa vida. O Senhor nos alcançou. E o Senhor não apenas nos alcançou, porque Ele poderia nos tirar do mundo, nos colocar aqui na sua casa, mas a nossa vida continuar a mesma. Nós somos fruto de um milagre, porque o Senhor nos resgatou e Ele transformou a nossa vida. Ele transformou a nossa mente, Ele mudou o nosso coração, meus irmãos. Então, assim como Samuel, a nossa vida é um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel, a segunda palavra, foi chamado por Deus com um propósito. Não foi chamado para ser mais um juiz em Israel. Qual era o propósito de Deus para a vida de Samuel? Era para ele ser usado pelo Senhor para levar o povo de Israel para um novo tempo. Onde é que nós encontramos isso? Verso 11, que nós lemos aí do capítulo 3. Olha o que diz: disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel. Não é você que vai fazer, eu vou fazer. Você vai ser usado para cumprir o meu propósito na sua vida, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. O que era que o Senhor estava dizendo para Samuel? Que ele estava sendo chamado para cumprir um propósito estabelecido por Deus na sua vida. Agora, como Samuel cumpriu o propósito de Deus? Como foi que ele cumpriu esse propósito? Como foi que ele cumpriu o seu chamado? Exercendo, diferentemente de qualquer outro líder que o antecedeu, exercendo um ministério tríplice. Samuel teve um tríplice ministério. Ele foi juiz, como os demais foram. Estou falando em termos de função, não em termos de exercício da função. Ele exerceu de uma forma totalmente diferente. Ele foi sacerdote e ele foi profeta. Tríplice ministério. Tríplice ministério desenvolvido por Samuel. E é interessante, meus irmãos, esses 3 ministérios, essas 3 funções, eram muito fortes no Antigo Testamento, muito fortes. Juiz, sacerdote e profeta. Só que essas 3 funções estavam desgastadas, estavam desacreditadas. Não havia mais profeta em Israel. A função sacerdotal estava desacreditada. Os juízes, então, nem se fala. Todos acabaram fracassando. E aí Samuel, ele é levantado por Deus para exatamente cumprir esse propósito, para dar novamente credibilidade e valor para esses 3 ministérios muito significantes no Antigo Testamento. Meus irmãos, nós fomos chamados por Deus também com um propósito. Eu queria que os irmãos entendessem isso, porque para mim essa é uma das partes mais importantes da ministração que já está chegando ao seu final.
o nosso chamado tem sempre dois lados, tá, meus irmãos? Todos nós, quem foi chamado por Deus aqui? Todos nós, né? Então, o meu chamado, o seu chamado, tem sempre dois lados. Sempre. Tem um lado universal, ou seja, aquele lado que é igual para todos. O mesmo chamado que eu tive, os irmãos tiveram. É o lado universal do nosso chamado. E o que é que faz parte do lado universal do nosso chamado? Primeiro, eu e você fomos chamados para irmos para o céu. É universal isso. Segundo, eu e você e todos aqueles que servem ao Senhor foram chamados para serem despenseiros da graça de Deus. É como diz lá Pedro na sua primeira carta, capítulo 4, verso 10. Nós somos despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus chegou na nossa vida e a graça de Deus ela não pode ser retida. A graça de Deus ela tem que ser transmitida, tem que ser transferida, tem que ser repassada para todos aqueles que estão perto da gente, com quem nós temos convivência, no nosso local de trabalho, na nossa casa, onde quer que nós estejamos. A graça de Deus tem que ser transbordante na nossa vida para alcançar as pessoas. É um chamado de caráter universal. Mas tem também o lado pessoal do nosso chamado. E o lado pessoal é aquele lado específico. E aí eu não tenho resposta para você, meu irmão. Sabe por quê? Porque cada um de nós precisa exatamente descobrir qual é o seu chamado. Eu tenho que descobrir qual é o meu chamado, você precisa descobrir qual é o seu chamado. Olha, o apóstolo Paulo não tinha confusão na sua cabeça. Se você pegar a vida do apóstolo Paulo, ele tinha consciência e ele deixa isso bem claro em todas as suas epístolas, que ele tinha um chamado para ser apóstolo, louvado seja o nome do Senhor. Qual é o teu chamado? Agora, eu queria que você não limitasse a sua visão ao chamado para a obra de Deus. Eu fui chamado para ser pastor, eu fui chamado para ser diácono. Não. Amplie a tua visão, meu irmão. Nós carregamos conosco os propósitos de Deus. Nós carregamos conosco aquilo que Deus determinou desde o nosso nascimento. E o nosso chamado extrapola a obra de Deus. De repente alguém está aqui hoje dizendo: por que será que eu carrego o peso da minha família? Por que será que tudo recai sobre os meus ombros? Meu irmão, não olhe pelo lado do porquê, olhe pelo lado do chamado, porque de repente Deus tem chamado você para ser exatamente essa coluna na sua família, esse alicerce na sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. É o chamado específico. Cada um de nós tem o seu chamado. Saiba que esse chamado só não vai se cumprir se eu e você não quisermos, porque Deus ele é insistente, ele tem um limite dele, mas ele é insistente. Se você olhar para o chamado de Samuel, você percebe logo que foi um chamado pessoal. O Senhor chamou Samuel pelo nome. O Senhor insistiu no chamado de Samuel. Se você for ler lá, você vai ver que tem ali 4 vezes o Senhor chamando Samuel. E agora tem um detalhe: quem tem o chamado de Deus não se confunde, porque o chamado do Senhor é inequívoco. Ninguém se confunde. O Espírito Santo lhe revela: olha, é Deus quem está te chamando. Esse convite para fazer esta obra não é, o pastor é só o instrumento, mas quem está te chamando, quem está te convocando é o Senhor. Bendito seja Deus para sempre. E por fim, meus irmãos, Samuel só cumpriu o seu chamado porque ele foi um homem obediente. Lá no verso 4 nós lemos o que foi que Samuel respondeu para o Senhor. O Senhor chamou a Samuel
E ele respondeu: eis-me aqui. Eis-me aqui. A resposta de um homem obediente. E é interessante que a partir da obediência de Samuel, ele se tornou um exemplo a ser seguido. Se nós temos na Bíblia tantos exemplos que não devem ser seguidos, nós louvamos a Deus porque os exemplos que devem ser seguidos são maiores e mais fortes do que aqueles que não devem ser seguidos. E um desses exemplos, sem dúvida, que deve ser seguido, é Samuel. Ele teve as suas falhas, com certeza, ser humano como eu e você, mas Samuel, por causa da sua obediência, é um exemplo a ser seguido. Um homem que fazia intercessão pelo seu povo, um homem que levou uma reforma profunda nessas funções clássicas lá do povo hebreu, né, o sacerdócio, né, a função de juiz e também exatamente a sua função de profeta. Interessante isso, o chamado de Deus é assim, o Senhor ele não tem uma fórmula pronta. É isso que quando eu penso em Deus, eu me emociono, meus irmãos. Ele chamou Abraão, um velho, uma pessoa idosa, 75 anos, para uma grande promessa. Aí quando você olha para Samuel, olha o chamado dele, olha o chamado, tudo aconteceu muito cedo na vida de Samuel. Quando o Senhor chamou, quando ele foi consagrado no templo, Samuel não tinha 7 anos de idade. Não tinha 7 anos de idade. Quando o Senhor chamou Samuel aqui, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Samuel, ele devia ter por volta ali de uns 12 anos. Um menino, 12 anos. E com 21 anos, Samuel já era reconhecido em todo Israel como um grande profeta de Deus. Tudo muito rápido. Então, meu irmão, não interessa a sua idade, não interessa a minha idade. O chamado de Deus não é para ontem, o chamado de Deus é para hoje. Que eu e você entendamos isso, que a nossa vida só tem valor e sentido aqui na terra, se de fato nós atendermos ao chamado do nosso Deus. Eu convido os irmãos para ficarmos em pé nesta hora, eu já estou, os irmãos, para nós fazermos uma oração. E esta oração vai ser uma oração bem simples, mas uma oração objetiva. Como é o nosso Deus? O Senhor é simples, mas Ele é objetivo também. O Senhor não enrola ninguém, Ele vai logo no ponto. Então essa oração eu queria que você fizesse, e eu vou fazer esta oração, é para que o nosso chamado, se até hoje não tem se cumprido na nossa vida, não por culpa de Deus, mas que nós estamos nos colocando diante do Senhor, para que o chamado dEle na nossa vida se cumpre cabalmente. Que nós não venhamos falecer, morrer, sem que tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para a nossa vida se cumpra. Não depende de Deus. Deus já estabeleceu no mundo espiritual, depende agora de nós, nos colocarmos diante dEle, usando as mesmas palavras de Samuel. Eis-me aqui, louvado seja Deus. Senhor, te louvamos por esta palavra. Eu te louvo porque quem fala é o homem, mas quem toca é o Espírito Santo. E mais importante do que o falar é o tocar, Senhor. Porque quando não tem graça, quando não tem unção, quando não tem presença de Deus, as palavras se tornam vazias. Mas quando o teu Espírito unge, teu Espírito toca, o teu Espírito transforma e a nossa vida muda. E nós estamos falando de algo muito importante, que é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Todos nós, indistintamente, temos, Senhor, chamado para a nossa vida.
como foi dito, chamado universal para irmos para o céu, para sermos despenseiros da tua graça, mas também o chamado pessoal, o chamado específico. E esse chamado, Senhor, é para fazermos a tua obra, ou mesmo fazermos a diferença na nossa casa, no nosso local de trabalho, onde quer que nós estejamos ali, Senhor, vivendo. E eu te peço nesta hora, que o nosso coração se mova em direção ao teu chamado. Se até hoje, Senhor, nós temos relutado, temos ficado, Senhor, na defensiva, mas nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti para dizer ao Senhor que o Teu chamado se cumpra na nossa vida. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que nós não venhamos morrer sem que tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para a nossa vida seja cumprido pela obediência do Teu chamado. No nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. O chamado